Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os pontos que eu ensinei em sala, as dicas que eu dei também, para ficar aqui gravadinho para vocês, quando tiverem alguma dúvida, vocês possam estar acessando esse vídeo e assistindo quantas vezes vocês quiserem. E claro, gente, treinando muito. Lembrem que a perfeição vem com o treino. Vamos lá? Olha, a agulha que vocês receberam no curso, só para lembrar vocês, é a agulha número 9, tá? O fio a gente usa ou de poliéster ou de poliamida. Quando for fazer franja, sempre faça a opção pelo fio de poliamida, que ele é mais resistente, ok? Ó, lembra que eu falei que vocês devem o fio duplo, mais ou menos, olha, do tamanho até o cotovelo, corta, dá um nozinho, olha, aqui na ponta, um nozinho bem pequenininho, bem delicado e corta o excesso para ficar um avesso limpo. Agora nós vamos começar aqui, olha, o ponto 1. Muito importante, lembrem que eu falei bastante sobre isso, que a qualidade de um bordado requer um bom começo e um bom fim. Se o bordado ele estoura, solta, arrebenta, é porque ou na hora que você começou ou na hora que você encerrou, você não fez um arremate bem feito. Então caprichem. Ó, lembram que eu falo sempre, não confie no nó, que o nó escapa. Então, o nó é só para segurar aqui, olha, e daí a gente dá um pontinho, olha, e reposiciona a agulha para nossa pedraria tampar esse pontinho que a gente deu. Então, todos lembrem, é a mesma coisa o início e o fim. Então agora eu vou começar com a miçanga. A miçanga a gente borda de 3 em 3. Então olha, coloquei aqui 3 miçanguinhas. Vou medir, olha, o tamanho delas bem certinho, olha. Passar minha agulha para baixo e volto aqui na segunda. E passo dentro das duas últimas. Tá vendo que o meu fio tá dentro da pedraria e não preso no tecido? O que isso significa? Que o meu bordado irá ficar contínuo. Vamos mais uma vez? Então, 3 miçangas, mede, olha, o tamanho delas certinho, ó. E volta aqui na segunda. Eu voltei, olha, pelo lado de cima do risco. Tanto faz voltar pelo de cima ou pelo de baixo. Só que pelo qual você optar, faça todo o seu bordado, todo o seu trabalho para o mesmo lado. Porque se alguns você vem para a agulha para cima, o outro para baixo, isso deixa o seu bordado sinuoso. Olha. Então, venho aqui e passo a minha agulha dentro das duas últimas pedrarias, ok? Fazer mais um aqui. Então, 1, 2, 3. Meço o tamanho certinho, olha. E volto com a agulha no segundo. E passo dentro das duas últimas miçangas, ok? E assim eu faço até encerrar o meu risco ou o seu desenho, o trabalho que você esteja fazendo. Vamos para o próximo? Agora vamos fazer o nosso segundo ponto, o ponto com vidrilho. Tá? Eu já coloquei aqui a minha agulha, como eu ensinei lá no começo. O ponto com o vidrilho, ele é o mesmo da miçanga, mas muda as quantidades. No vidrilho eu coloco 2
olha. Meço certinho o tamanho dele, olha, e volto dentro de só um. A mesma lógica lá do da miçanga, que o fio sai de dentro da pedraria. Então, vamos lá. Coloco 2 vidrilhos, meço certinho, olha. E volto aqui no segundo, tá? Quando vocês pegarem bem a prática do ponto, vocês vão ver que vocês vão fazer ele já voltando direto, olha, dessa forma, olha. Coloca 2, ó, dá um ponto aqui na frente, ó, e já volta aqui, ó, no primeiro, ó, passa por dentro só dele. Então, o vidrilho, a gente coloca 2, volta 1. Vamos começar agora o ponto 3, o ponto com pérolas. Com a pérola, a gente borda de uma em uma. Então, você coloca uma pérola na agulha, olha. Segura com o dedo esquerdo, se você é canhota ao contrário, e dá um ponto, olha, de baixo para cima. Quando você sobe, olha, você tem que achar o meio das linhas aqui, ó, dos fios, olha. Você passa no meio dele. E dessa forma, você já vai para o próximo. Então, coloca a pérola, segura, olha, com o dedo esquerdo e dá um ponto de baixo para cima. Olha, quando você sobe a agulha no meio dos fios. Se esse ponto você der ele um pouco longe da pérola, vai ficar um espaço entre elas. Quanto mais perto você der, ela fica assim, ó, juntinha. E se você der o ponto muito apertado, vai ficar, parece uma cobrinha o seu bordado, vai ficar todo irregular. Então, você achar aqui o equilíbrio, tá? É muito importante. A dica que eu te dou é volte sempre perto, olha, da pérola. Segura ela, ó, e dá um ponto à frente aqui, ó. Quando você sobe com a agulha, ó, quase encostando na pérola. Esse é um espaçamento bom que deixa o seu bordado bem juntinho. Olha, achei aqui o meio dos 2 fios e, ó, ok? Esse ponto vocês usam para todos os materiais que sejam aí de tamanhos médios para grande. Aquele material que você pegar para bordar e não sabe qual ponto usar, usa esse que não tem erro. Eu vou aproveitar aqui, olha, gente, para passar a minha agulha para baixo, olha. Todos os pontos encerram dessa forma, você passa a agulha aqui para baixo e vou aproveitar aqui a pérola para ensinar o arremate, olha. Então, você vai dar um ponto, dá uma laçadinha aqui, ó, que você já fez um nó. Anda com a agulha, dá mais uma laçadinha, olha, e passa por dentro, pra gente ir travando o nosso arremate aqui. E mais uma vez, você faz isso 3 vezes, tá? E eu tô sentindo aqui, ó, que a pedraria tá aqui embaixo, então não tem perigo disso aparecer na parte de cima, né, no direito do bordado. Olha, mais uma vez, 3 vezes e encerro, posso cortar aqui e meu arremate está pronto e o meu ponto com pérolas também. Olha que bonitinho. Então, pessoal, vamos agora para o nosso quarto ponto, o ponto com canutilho, tá? O canutilho é a mesma forma da pérola, olha, de um em um, porque ele é um material também de médio para grande, então a gente borda ele de um em um, segura com o dedo esquerdo, dá o pontinho, olha, quando sobe, eu subo ele encostado, ó, tá vendo? Quase encostado aqui, ó, que é uma distância perfeita, e no meio dos fios. Mais um canutilho. Seguro com o meu dedo esquerdo, dou um pontinho aqui, ó, de baixo para cima, subindo com ele, ó, quase encostadinho, no meio dos 2 fios, ok?
é o mesmo ponto da pérola e do canutilho e qualquer material de médio e grande porte que vocês forem bordar. No último, olha, vamos, fazer de conta que a gente já chegou lá no finalzinho da linha. No último você não precisa, você só vem para baixo, mede certinho e olha. E faz o arremate e está prontinho o seu ponto com canutilho. Agora nós vamos fazer o ponto 5, que é o paetê simples. Para o paetê simples, vocês vão precisar do paetê ou lantejoula. Gente, a diferença de paetê para lantejoula. O paetê, ele é reto dos dois lados. A lantejoula é aquela que ela tem uma parte côncava, tá? Mas você faz o mesmo processo, o mesmo ponto em qualquer um dos materiais. Você vai precisar de um paetê e de uma miçanguinha, olha. Você isola a miçanga, olha, tira ela e passa com a agulha só dentro do paetê. E já vem aqui para o ladinho, olha, e já coloca o próximo, dá um espaçamento pequeno, tá? Dá um espaçamento pequeno e já coloca outro paetê com a miçanga. Isola a miçanguinha e volta com a agulha somente dentro do paetê. Olha, esse é um ponto, eu até mostrei para vocês em sala, que dá para você fazer roupas inteiras somente com esse ponto. A camiseta com o coração, também aquele coração lilás, a camiseta preta, também foi feita com esse ponto, tá? É um ponto muito fácil, na verdade, para mim eu acho o ponto mais fácil de todo o nosso curso. Olha, então coloca um de cada, isola a miçanga e passa com a agulha só dentro do paetê, olha. E assim vai se formando o nosso ponto de paetê simples. Vamos lá, pessoal, para o nosso ponto 6. Na verdade, nós vamos fazer juntos agora dois pontos, o número 6 e o número 8, ok? Por quê? Porque o nosso ponto 8 é o chaton e o miolo da nossa flor aqui é o chaton também. Então, a gente já vai aprender, olha, o ponto 8 aqui, o chaton, já vamos fazer ele já aqui, tá? O chaton, gente, vocês encontram ele de vários tamanhos, formatos, cores. Ele sempre tem, olha, esse furinhos aqui, ó, 2 furinhos, tá? É como, eu brinco assim, é como prender um botão, você tem que seguir os furinhos dele, não tem muito, gente, o que vocês inventarem aí. Então, você vai passar, olha, a agulha dentro de um furinho, segura com a mão, dá um ponto, olha. Quando você vê que o fio está embolando, ó, você vem com a unha, olha, e passa nele, que ele ajuda bastante. Passo para baixo minha agulha, olha. E já venho aqui do outro lado, olha. Se você conseguir já, ó, achar o outro furinho com a agulha, ó, já passa aqui, ó. Dá o pontinho, tá? O que tem que prestar atenção, olha, que esse ponto seja bem pequenininho. Que não fique fiozão aparecendo, bem caprichado aí, meninas. Daí eu posiciono minha agulha em qualquer lugar em volta desse chaton. E agora eu vou começar a nossa flor. A flor, olha, é com pastilha de paetê. Qual que é a diferença da pastilha e do paetê? O paetê, o buraco é no meio, a pastilha é na lateral, olha. Então, só passa a pastilha aqui. Tá vendo da onde saiu o meu fio? Vocês vão ver com a agulha bem do ladinho e vão dar um ponto. E já sai pro lado também, ó, para ele ficar bem juntinho. Quanto menor esses pontos, mais bonito a flor fica. E lembrem também, ó, de dar essas puxadinhas para não ficar fio solto, para a flor ficar apertada. Olha, coloco uma pastilha. Então, olha, o meu fio está aqui, ó, eu vou dar um pontinho bem do lado dele.
Outra dica. Os pontos, gente, são de frente, não derem ponto para os lados, é de frente, ó, pro chaton e o mais próximo dele. Aqui eu fiz o miolo com o chaton, mas vocês podem fazer do material que vocês quiserem, de paetê, colocar uma pérola de miolo, tá? Usem a criatividade. Olha, e vai rodando do lado do chaton aqui, ó, você vai passando a agulha bem do ladinho e nada, ó, de dar ponto assim, ó, pro lado, ponto reto. Olha, pra frente. E dessa forma, vocês vão fazer aqui o círculo completo do chaton. Então, meninas, vamos lá para o ponto 7, que é o paetê escamado. Você vai colocar um paetê, tá? Esse ponto também pode ser feito com lantejoula, é a mesma coisa. Segura, olha, com o dedo, dá o ponto à frente, olha, e passa no meio dos dois fios, ok? Igual nós fizemos com a pérola e com o canutilho. Mais uma vez, coloca um paetê. Segura, dá um ponto de baixo para cima, olha, passando no meio dos dois fios. Mais uma vez, olha, coloca um paetê, segura, dá um ponto à frente, ó, de baixo para cima, passando no meio dos dois fios, olha, tá? Vejam que eles se sobrepõem, eles têm que se sobrepor. Aqui, gente, é um ponto que se você fizer com o fio da cor do paetê, fica mais bonito, tá? Lembram que não existe uma regra para a cor de fio. O fio ou é da cor da pedra ou é da cor do tecido, mas cada caso é um caso. Você tem que fazer o teste para ver qual fica melhor. Então, olha, dá um ponto, ó, e vem para cá. Agora, como se esse fosse o último do nosso bordado, a gente só, olha, passa para baixo, tá? Todos os pontos, aqui a flor, gente, todos eles, olha, o último você só passa para baixo e faz o arremate como eu já ensinei, ok? O ponto 8 a gente já fez, lembra aqui, ó, o chaton no miolo da flor é a mesma coisa, vocês vão colocar aqui, né? E agora nós vamos para o strass em metro. O strass em metro, você mede o tamanho da sua, né, do seu bordado aqui, da sua linha, ou se você estiver fazendo um bordado, um círculo, gente, você pode fazer asa de borboleta, caule de flor, vestidos de festa e noiva a gente usa muito strass, então você mede o tamanho ali do teu desenho e corta. Eu vou cortar, olha, um pouco menor aqui para não, né, não desperdiçar, né, sustentabilidade. Eu cortei com a mão, mas você pode cortar com um alicatinho ou com uma tesoura. Só lembrando que se você cortar com a sua tesoura de cortar fio, a sua tesourinha de bordado, tira o fio. Por isso que eu não gosto de cortar com ela. Então, olha. O strass, vocês estão vendo que ele tem essa garrinha, esse metalzinho entre os strass. É esse metalzinho que a gente prende, olha. Então, o primeiro e o último, eu sempre passo 2 vezes, olha, 1, 2, ok? Daí você já pode sair em diagonal, olha, para o próximo metalzinho. Você vai sempre prender ele, ó, de um lado para o outro, ok? Olha, prende para cá e já pode sair, ó, em diagonal lá para o outro.
Se você achar difícil sair em diagonal, você pode fazer assim, ó, de um lado para o outro. Daí você vem para baixo, ó. Sobe, ó. Esse daqui, como é o meu último, eu vou passar uma, 2 vezes, tá? E daí já passo para baixo e faço o meu acabamento, ok? E o meu strass em metro, olha, tá retinho, tomem cuidado com isso para você deixar ele retinho e bem preso. Vamos agora para o ponto 10, o ponto com franjas. Eu vou fazer aqui canutilhos com miçanguinha, tá? Que é a nossa franja com canutilhos no nosso curso. Mas lembrando vocês que essa mesma técnica de franja, vocês podem aplicá-la em qualquer material. Vocês podem fazer franja só de miçanga, só de vidrilho, pode fazer franjas de pérola, de cristal, tá? Mas quando você trabalha com materiais grandes como canutilho ou, por exemplo, uma pérola, você tem que ter um terminal e no nosso caso, o nosso terminalzinho será a miçanguinha. Eu vou colocar 3 aqui, tá? Mas você vai colocar no seu bordado quantos você desejar a altura. Se você quer fazer, por exemplo, uma manga de franjas, você vai medir quantos centímetros daqui a 10 centímetros, 20 centímetros, vai fazer uma sainha de 60 centímetros, então você vai medir. Quando a franja é grande, você tem que fazer uma, daí você sobe, arremata e faz outra. Por quê? Porque a gente não vai conseguir trabalhar com fios enormes, né? Quando a franja é assim curtinha, você faz um do lado do outro, ok? Então, olha, eu coloquei aqui 3 canutilhos e uma miçanga. Eu isolo, gente, aqui, olha, a miçanga, tá? Podem reparar que eu fico segurando ela na minha mão esquerda e vou passando, ó. Você vai voltando dentro de todos os materiais. Quando, ó, eu tô chegando aqui, ó, vou puxando, que eu solto ela, tá? Daí eu venho pro lado e dou um pontinho e já faço a próxima. Se caso eu puxar esse fio muito forte, olha o que vai acontecer, minha franja vai ficar de pé. Então você tem que achar o equilíbrio. Franja eu sempre digo que é muito fácil de fazer. Franja só é muito trabalhosa, tá? A gente demora bastante para fazê-las. Então, olha, 1, 2, 3 canutilhos. Uma miçanga, certo? Isolo aqui, ó, minha miçanga, seguro ela na minha mão esquerda e vou voltando. Olha. E vou voltando e dou um pontinho, olha, aqui do lado. E já vou para outra. Se fosse uma franja grande, aqui eu ia passar para baixo, o fio, arrematar, cortar e colocar outro. Como ela é pequena, eu venho com o meu fio aqui, olha, do ladinho, ó, e já faço outra. A cada, gente, 3, 4 franjas, vocês podem dar um pontinho, tá? Que a gente chama de pontinho de sustentação aqui, para não ter perigo de estourar. Se uma franja estourar, não estourar todo o seu bordado. Então, ele é um pontinho de segurança, tá? Coloco mais 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Uma miçanguinha. Seguro a miçanguinha e volto, olha, com a agulha dentro de todos os materiais. Eu já vou passar aqui para baixo, tá? Porque eu já vou puxando aqui, ó, para arrematar a minha franja. E está prontinha a nossa franja aqui. Agora nós vamos fazer o ponto 11, a flor com pedraria. A gente vai começar ela pelo miolo, tá?
O miolo eu vou fazer com o nosso ponto 5 do paetê simples, olha, já para vocês treinarem aí os pontos que já aprenderam. Então, você coloca o paetê, a miçanguinha, olha, isola a miçanguinha e passa com a agulha só dentro do paetê, certo? Daí você vai escolher, olha, um desses risquinhos pretos, tá? Aí no teu paninho, no teu bordado, na sua camiseta, no seu vestido, onde você estiver bordando, você pode pegar um lápis ou a caneta que apaga com o calor e fazer esses risquinhos, essa cruz fraquinha, tá? Para você ter base. Então, olha, tanto faz escolher qualquer uma delas, não vai mudar o formato da flor por qual você começar. Coloca 2 miçangas e um paetê, certo? Olha. E vem, olha, e dá o pontinho, ó, bem certinho do tamanho deles. Olha, o paetê, eu brinco que ele senta. Vem no outro risquinho e faz a mesma coisa. Nós vamos fazer nos 4 risquinhos. 2 miçangas, um paetezinho. Mede, ó, bem certinho o tamanho deles, olha. E dá um pontinho só para baixo, ó. Só passa a agulha para baixo. Vem no próximo. Duas miçangas e um paetezinho. Esse paetezinho, ele é bem pequenininho, ele é o 4. Se você for fazer com paetê maior, com paetê 6, paetê 8, você daí coloca mais miçangas, tá? E você pode fazer tanto com miçangas como com vidrilhos. Olha, meço aqui bem certinho. E a última aqui. Duas miçangas, um paetê, dá um ponto aqui, ó. Tá? Depois que nós fizermos as 4, você vem aqui no meio, tá? Vem aqui no meio e faz mais 4, uma em cada um. Então, quer dizer que essa florzinha, ela tem 8 pétalas. Fazendo mais uma aqui, daí é que você olha, ó, bem no olho e deixa ela bem centralizada, para ela ficar bem, olha, bonitinha. Eu digo para a flor girar, a flor tem que ficar redonda, não pode ficar uma perna dela mais comprida, uma mais curta. Eu brinco que não é aranha, que é flor, tá? Então, 2 miçangas, um paetê. Bem aqui, ó, acho o centro. Duas miçangas. Um paetê, ó. Acha bem o centro e desce. Agora eu vou para a última, olha. Duas miçanguinhas, um paetê. Centralizo bem aqui, ó. E já desço e já faço meu arremate. Olha que bonitinha que ela fica. Certo? Essa flor, vocês podem trocar os materiais, como eu falei, pode colocar vidrilho, miçanga, colocar paetês maiores, colocar lantejola. Ela é uma flor que a gente usa bastante. Espero que vocês tenham gostado. Agora, pessoal, nós vamos fazer o ponto 12, tá? A nossa folha com vidrilho. Vocês estão vendo que aqui tem esse L. Tá? Não é para bordar, né? Vocês viram no curso que a gente não borda em cima dele. Ele está ali para te lembrar a nossa marcação.
Então essa folha você pode fazer ela de vários tamanhos. A ideia é que você não precise riscar, que você faça ela de olho mesmo. Você está fazendo um bordado, sobrou um espacinho, quer uma folhinha? Faz o L e vai colocando um L dentro do outro que forma uma flor bem legal, tá? Então aqui, olha, eu vou colocar 4, vou colocar 5. Se eu coloco 5 na vertical, eu vou colocar 5 na horizontal também, olha. Segredos, né? Cuidados. Deixar bem retinho, olha. Bem retinho. E a hora que você for fazer o encaixe aqui do L, ó, ele tem que ser bem encostadinho no vidrilho que já está colocado lá. Então, se eu coloco 5 em um sentido, eu tenho que colocar 5 no outro, sempre a mesma quantia de material. Cinco. Dou um ponto, olha, bem retinho aqui. Olha, viram que ele forma o L igual tá aqui na estampa? É isso que vocês têm que fazer, ok? Daí agora, você vai colocando um L dentro do outro. Vem aqui, olha. Também cuida para ficar bem encaixadinho, bem encostadinho nos vidrilhos que já tem lá. Vamos colocar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, coloquei mais 5 aqui, ó. Meço bem certinho. Só passo minha agulha para baixo, gente. Venho, olha, aqui bem encostadinho. E coloco mais 5 para subir. E dessa forma vocês vão fazendo um dentro do outro, olha. O que vocês têm que tomar cuidado? Esse encaixe aqui embaixo, para ele ficar um bem pertinho do outro, colocar o material bem reto e vocês não diminuírem a flor muito rápido, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei 2 de 5, daí eu vou colocar 3 ou até 4 de 4, daí eu vou para 3, daí eu vou para 2. Se vocês reduzem ela muito rápido, 5, 4, 3, ela fica uma folhinha estranha, tá? Então, o segredo é você alongar ela, é você fazer mais carreiras para ela ir ficando mais longa. Agora eu já coloquei 2 de 5, agora eu vou colocar de 4. 1, 2, 3, 4, tá? Ó. Se eu coloquei 4, eu tenho que colocar 4 para cá também. 1, 2, 3, 4. Agora vou fazer mais uma de 4. E já mostro para vocês ela prontinha. Então, pessoal, olha aqui a minha folha pronta. Eu fiz uma folha pequenininha, mas você pode fazer elas maiores também. Nós vamos mostrar aqui a da Dona Lourdes, que fez uma folha bem linda dela, ficou bem comprida,
ficou ótima. Como que você faz para deixá-la mais alongada? Só ir aumentando as carreiras. Então, mais vezes de 5, mais vezes de 4, mais vezes de 3, mais vezes de 2. Quanto mais carreiras você vai colocando dos números, mais alta e comprida ela vai ficando. E como que você sabe se a sua folha está certa? É só você olhar o avesso dela. Olhe como o avesso fica o espinho, né? Aqui da folha certinho. Então aqui, ó, você sabe se a tua folha está certa ou não, ok? Vamos agora para o ponto 13, o torçado. Eu sei que é o ponto que vocês mais têm dificuldade, eu vou fazer ele aqui passo a passo, tá? Vocês assistam, dê pause, olhe, treine, volte. Tenho certeza que o torçado de vocês irá ficar lindo. Nós vamos fazer com miçanga, tá? Torçado se faz sempre com número ímpar, então quando é com miçanga é de 5 em 5 e caso você queira fazer torçado com vidrilho é de 3 em 3. Então eu vou colocar aqui 5 miçangas na minha agulha, 5. Vou dar um ponto, lembra que eu sempre falo para vocês na florzinha, aqui tudo esticar bem e medir bem. Agora, no torçado não precisa, você dá até um ponto um pouco menor, olha, do que o tamanho deles, para ele fazer uma leve curvinha. E volta com a agulha aqui, olha, no do meio, ó. Que é a miçanga 3, 1, 2, 3, por isso que tem que ser sempre com número ímpar, porque a gente precisa da miçanga ou do vidrilho do meio. Então, olha, volta bem no material do meio e agora vamos começar. Mais 5, 1, 2, 3, 4, 5 miçangas. Você dá um ponto, olha, à frente, tá? A distância aqui, mais ou menos de 1,5 miçanga a 2. Quanto maior for o ponto, esse espaço que você dá, mais deitado ele fica. Quanto mais pertinho, mais redondinho ele fica, tá? Essa é a diferença do espaçamento. Os dois estão certos, tá? Depende do efeito que você quer dar no seu bordado. Então aqui, olha, eu gosto de dar sempre o espaçamento de 1,5 miçanga mais ou menos. E eu volto com a agulha, olha, em diagonal, encostada na miçanguinha que já estava presa lá. Olha. É isso aqui o ponto do torçado. Coloca 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, vou puxar aqui meu fio que embolou. Dá o ponto na linha preta e volta em diagonal, olha, encostado. Olhem bem essa imagem, olha. Encostado aqui, olha, na primeira miçanga que está presa. Pedraria para baixo, agulha e fio para cima. Ok? É aqui que vocês cometem o erro, ok? Ó, tem que estar o fio, ó, limpinho para cima. O que vocês fazem? Vou mostrar o que vocês fazem de errado, para vocês entenderem aí o bordado de vocês. Vocês fazem tudo certinho. Vocês dão o ponto aqui na frente, voltam encostado na miçanga e fazem isso, ó. Ó. Vocês deixam o fio aqui dentro, olha, dentro das miçangas. O fio nunca pode estar aqui. O fio tem que estar aqui, ó, para fora. Se você coloca com ele ali onde que ele estava, no meio delas, vai vir pedraria para baixo, daí vai pedraria para cima e vira uma bagunça. Então vocês têm que tomar esse cuidado. Olha. Dá o ponto aqui na linha preta, volta com a agulha encostada na primeira miçanga, olha, mas volta com ela
ó. Olha o fio aqui, ó, preste atenção, aqui o fio, ó, a agulha, ó, não enrosca em nada, olha. E assim você faz o seu ponto de torçado. Vocês podem também, às vezes, ouvir falar na internet, no YouTube, alguma coisa, torsize. Tá certo também, tá? Tanto o ponto de torçado ou de torsize é o mesmo ponto. Chegamos agora no ponto 14, no preenchimento aleatório. Eu, particularmente, é o meu queridinho, gente, é um ponto que eu adoro. Se vocês olharem as minhas criações no Instagram, se vocês analisarem os meus bordados, vocês vão reparar que eu uso muito esse ponto. A gente pode fazer com diversos materiais, tá? Aqui eu vou colocar uma miçanga, um paetê e uma miçanga. Sempre que você usa paetê, neste ponto, ele tem que ficar assim, olha, um sanduichinho para ele ficar crespo. Se você deixar ele nas pontas, ele vai deitar, ele vai sentar e não vai dar efeito. Então ele tem que ficar aqui, ó, no meio. Então eu coloco eles, dou um ponto, o nome já diz, aleatoriamente. Eu posso dar um ponto para qualquer lugar do meu espaço de bordado. Coloco de novo, olha. Uma miçanga, um paetê, uma miçanga, e dessa forma eu vou dando pontos bem aleatoriamente, tampando todo ali o espaço que eu tenho para bordar com esse ponto. Vamos supor que fique vãozinhos, fique ali um pedacinho sem bordar. Olha, aqui eu vou dar mais um ponto. Aqui, por exemplo, ó, ficou um vão aqui. Não cabe os 3. Daí você coloca 2 miçanguinhas ou uma miçanguinha, quanto cabe, ok? Nunca façam com mais de 3 pontos na agulha, porque senão ele vai ficando solto, pode enroscar, a cliente enroscar e arrebentar tudo. Então, no máximo 3, olha, 1, 2, 3. E quando ficar algum vãozinho, algum espaço vago, você pode colocar uma miçanguinha só ou 2. E lembrando que vocês podem fazer com vários materiais. Mini pérolas, vidrilho, pode misturar cores. Eu vou deixar aqui na imagem 2 que as nossas amigas lá do curso fizeram. Um que ela fez somente nessas cores que eu estou mostrando para vocês, no prata e no pink. E a Duda que fez ele todo colorido, usando vários materiais aqui do kit, tá? E lembrando que é o mesmo ponto. Preenchimento aleatório. Você vai preenchendo todo, eu bagunçadinho, eu brinco louquinho, um lado para o outro. Quanto mais irregular for, mais bonito ele vai ficando. Vamos agora para o nosso 15º ponto, que é o preenchimento linear. Ao contrário do anterior, que era todo bagunçadinho, que era todo aleatório, esse também o próprio nome já diz, linear, linhas, reto, tá? Então a gente vai fazer aqui, olha, de 2 em 2, eu vou fazer com vidrilho, mas também pode ser feito com miçanga. Esse ponto pode ser feito também praticamente com todos os materiais, com pérolas, até mesmo com canutilho, gente. O canutilho, ele é um material mais difícil de trabalhar pelo formato deles. Na hora que vocês forem compor um bordado, escolher os materiais para eles, vocês têm que tomar esse cuidado. Às vezes, se é um bordado, é uma flor, é um arabesco que é arredondado, tudo que é arredondado você não usa canutilho. Você faz opção por pedrarias menores que as curvas ficam mais perfeitas. Aqui no linear, você pode usar o canutilho sem problemas, tá? Como que é o ponto do linear? Ele tem um espaço entre os pontos, tá? Então, olha, eu coloquei 2 vidrilhos, eu meço aqui, olha, o tamanho deles para ficar um ponto bem bonitinho e dou um espacinho, ó, como se fosse um ponto alinhavo, olha. E coloco mais 2. Meço o tamanho deles aqui, ó. E já vou, olha,
já dou um pontinho, ó, como se eu estivesse fazendo um alinhavo mesmo com as pedrarias. Qual que é o cuidado que vocês têm que tomar aqui? Para dar um espaçamento bem parecido, porque o que fica feio? Você dá um espaçamento muito grande, dá um ponto, coloca a pedraria, daí deixa um espação vazio, o outro um espacinho menor. Então, deixar ele bem simétrico aqui, o máximo que você conseguir, esse espaçamento, olha, entre eles, ok? Então, dessa forma, olha, você vai fazendo aqui o linear, que é como se fosse um ponto alinhavo, ok? E lembrando que você pode fazer com miçanga, com vidrilho, com pérola, ele tem esse espaçamento entre as pedrarias. Quando você quer sem o espaçamento, tá? Que ele fique bem juntinho, daí são os pontos aqui do início. Quando você quer que ele tenha esse espaçamento entre as pedrarias, você usa o linear, ok? Aqui, olha, para terminar, não cabem 2 vidrilhos. Então, o que eu faço? Coloco um só. Olha, coloco um só, passo minha agulha para baixo e faço o meu arremate. Então, pessoal, nós chegamos ao nosso último ponto, os efeitos 3D. Nessa hora, em sala, eu brinquei com vocês e desafiei vocês a cada uma criarem aí os seus efeitos. Lembrando que 3D é tudo aquilo que sai do bordado, que fica fora dele, que levanta. Por exemplo, a nossa flor número 6 de pastilha é uma flor 3D, porque ela fica fora, ela fica levantada. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, né? Mas lembrando que vocês criam seus efeitos 3D como vocês aí preferirem. A gente usa muito eles em pestilo de flor, para fazer efeitos diferentes no meio de arranjos florais, fica muito legal. Para fazer as anteninhas de insetos também, então a gente usa bastante e ele dá um efeito bem moderno ao nosso bordado. Aqui, olha, eu vou colocar uma pérola, um paetê verde e uma miçanguinha verde, olha. Então, eu isolo a minha miçanguinha, lembra que a gente sempre tem que ter um terminal no 3D. E volto, olha, com a agulha dentro. Deixa eu segurar aqui para aparecer melhor no vídeo, ó. Volto, ó, para segurar. Então, ó, ele fica de pé, ele fica levantado. E dessa forma a gente pode fazer vários e vários efeitos. Eu, por exemplo, gosto muito desse daqui, uso bastante em volta de miolos de flores, esse tipo de pistilo, ó, que a gente coloca um canutilho, coloca um mini paetê, né, que esse pink é o mini paetê, isola a miçanguinha, tá aqui na minha mão, e passo com a agulha dentro dos outros materiais, olha. Então, olha, 3D, ele fica em pé. Você pode fazer só de um material também, por exemplo, só de vidrilho. Olha, eu coloquei 5 vidrilhos aqui. E o próprio vidrilho, olha, é o nosso terminal. Seguro um aqui na minha mão, olha, e volto com a agulha dentro de todos os outros. Olha. E dessa forma posso ir criando vários e vários efeitos. Posso colocar aqui um canutilho, uma miçanga, um paetê e mais a nossa miçanguinha de terminal, olha. Isolo a miçanguinha de terminal
e passo com a agulha dentro de todos os outros materiais que eu estou bordando. E dessa forma, gente, com esse ponto, olha, você vai formando vários estilos de efeitos 3D aí no seu bordado. Então esses foram os 16 pontos que vocês aprenderam nessa formação. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aí treinem bastante e bordem muito. E contem sempre comigo nessa caminhada chamada bordado. Um grande abraço!